Existe porventura alguma coisa que Deus tenha criado que não irá cumprir o seu propósito? Veja, à luz das Escrituras, nós entendemos que Deus ele é o Criador de tudo. Tudo que você imaginar foi obra e criatura, é obra e criatura de Deus. Então isso diz respeito ao universo, às constelações, aos todos os sistemas de planetas, todas as galáxias, todos os seres, os animais, os homens, crianças, mulheres, anjos, potestades, demônios, Lúcifer, todos estes seres são criaturas, obras da criação de Deus. Todos eles, todos eles. E a pergunta é: há alguma coisa que não cumpra? Há alguma coisa que Deus criou que não cumpra o seu propósito? A verdade é que essa pergunta ela é um pouco perspicaz, mas a resposta é simples. Não há nada que Deus criou que não cumpra o seu propósito. Veja, por exemplo, Satanás, os demônios. É verdade que nós sabemos que eles caíram do seu estado. Eles possuíam um estado original, um estado primeiro. Esse estado era infinitamente melhor e mais glorioso do que o estado que eles hoje possuem. Mas a saída dos anjos para se tornarem demônios, isso nunca foi uma surpresa para Deus. Veja, Deus não cria nada e é surpreendido pela sua própria criação. O que nós vemos é Deus demonstrando gozo com a sua criação. Aquilo que ele cria traz-lhe gozo. E isso também é um propósito da sua criação. Ele criou tudo aquilo para o seu próprio gozo, para a sua própria glória, para a sua própria honra. Mas nada surpreende Deus. Veja que ele é um Deus que sabe de todas as coisas. E ele não sabe por simplesmente conhecer. Ele não sabe porque simplesmente ele olha para o futuro e lá no futuro ele já sabe o que vai acontecer e por causa disso ele não se surpreende. Veja, não existe nada que ele não criou. O tempo também é uma entidade que ele criou. Então, tudo que está lá no futuro é obra da sua criação. Ele mesmo criou o futuro. Ele criou o que para nós é o passado. Ele criou exatamente nesse exato momento o presente. E ele certamente criou o futuro. Nada, até a entidade tempo é uma coisa que não se aplica ao próprio Deus. Não existe tempo para Deus. Ele está em todo lugar, em todas as eras. Óbvio que os seres que ele criou estão sim limitados ao tempo. Mas ele é o Deus de eternidade em eternidade. E tudo que ele criou serve para o seu bom propósito. E embora nós não possamos compreender e enxergar qual será esse bom propósito de Deus em todas as suas criaturas, e quando eu digo todas, estou me referindo a cada milímetro, a cada pequena parte dessa criação de Deus. Não é que Deus criou de forma geral tudo para o seu propósito. Pelo contrário, Deus criou de forma individual tudo para o seu propósito. Todas as coisas. Desde a partículas de poeira no espaço até a anjos e demônios, homens e animais. Tudo. Agora veja, se tudo o que Deus criou irá cumprir o seu propósito, é exatamente tudo. É exatamente tudo. Nós podemos assim afirmar que Deus é o ser mais eficiente em todo o universo. Eficiente, dizemos na forma de que tudo o que ele criou vai cumprir o propósito pela qual ele criou. Veja, até anjos se tornarem demônios através de uma queda, isso não traz espanto ou admiração para Deus, pelo fato de que todos eles estão no trilho e no caminho que Deus já ordenou que fosse. O universo e toda a história que nós conhecemos
ela é a história de Deus. Ele é o autor da história. Tudo o que está acontecendo é o percurso da história que ele mesmo já escreveu. E, embora nós estejamos entre uma página e outra dessa história, nós estamos contemplando aquilo que já foi escrito por Deus. Não somente o presente, mas também o futuro e tudo, até a consumação dos tempos. E tudo que ele escreveu vai cumprir o seu propósito. Tudo. Não existe nada que Deus criou que não tenha o seu propósito. Tudo. Veja que, pasme você ou não, mas até o pecado cumprirá o propósito pela qual Deus decretou. E isso é estranho de se imaginar, porque nós pensamos que há alguma parte na criação de Deus da qual ele não tem parte nessa criação. Isso é estranho porque as pessoas têm dificuldade em acreditar em que há alguma coisa na criação de Deus a qual ele não participa dela. E, inclusive, o que nós acabamos de citar aqui, o pecado. Então é como se nós sabemos que Deus ele não peca. Nós sabemos que Deus ele não é mau. Nós sabemos que Deus é puro, santo e intocável. E o que admira é imaginar como que um Deus puro, santo e intocável, ele pode criar algo que deste algo brote o pecado. O que admira as pessoas é, elas confirmam, afirmam que Deus é santo e nele não há pecado. Agora, o fato de em Deus não há pecado, para alguns, implica em que não deveria vir das obras de Deus o pecado. E nós somos obra de Deus. E nós somos os provocadores e nós produzimos o pecado. E veja que mesmo no pecado, aquilo que Deus, de forma diretamente, ele abomina, mesmo no pecado, Deus ele é um criador habilidoso em fazer com que o pecado cumpra o seu propósito nessa história monumental. Veja que, se você pegar em todo o relato bíblico, há determinados momentos em que Deus faz o uso do pecado, Deus usa do pecado do homem para produzir bons resultados. Veja, por exemplo, no caso de José. Aqueles que jogaram José no fundo do poço eram os seus próprios irmãos e eles estavam ali cometendo um grave pecado contra José. E veja que no final da história, José diz assim, vocês me mandaram para o Egito. E mais da frente, José vai dizer assim, mas Deus me mandou para o Egito. Ou seja, José ele tem a plena clareza de que, ao mesmo tempo em que os irmãos de José o mandaram para o Egito, também, ao mesmo tempo, aquilo ali foi uma obra do próprio Deus. Isso é interessante, porque é nisso que surge a confusão. Ali foi obra de Deus. José ter sido maltratado, José ter sido mandado para o Egito, aquilo como um pecado gravíssimo, era ao mesmo tempo obra de homens e ao mesmo tempo obra de Deus. E isso é que causa confusão nas pessoas. Por quê? Porque nós sabemos que Deus, ele não peca. Então toda parte da culpa de José ter sido mandado para o Egito, toda parte da culpa cai unicamente e exclusivamente sobre os homens. Mas, e aí que surge o grande mistério, ao mesmo tempo em que a parte da culpa cai sobre os homens, eles são altamente culpados a respeito disso, Deus ele é altamente responsável, indiretamente, para que José fosse ao Egito. E a grande diferença entre um e o outro, para que não haja confusão em nossas mentes, é que quando os homens cometem um pecado, embora eles cometem aquele pecado, e aquele pecado ele será para consumação do que Deus já queria que acontecesse, os homens o fazem não por obrigação,
Você não vê Deus obrigando os homens a fazerem aquele pecado. Eles o fazem simplesmente porque eles são pecadores. Veja, você não vê homens tirando sorte e dizendo: ah, vamos fazer o mal aqui, vamos fazer o mal ali, porque oxalá que Deus use desse mal para fazer o bem. Ninguém pensa nisso quando vai fazer o pecado, quando vai produzir o pecado ou pecar. Ninguém faz isso. Por quê? Porque os homens não pensam em Deus quando vão praticar os seus pecados. Eles fazem por si mesmos. E por isso é constituído o pecado. A intenção de um homem, quando ele vai pecar, é inteiramente pecaminosa. Agora, quando Deus usa desse pecado para fazer algo, diferentemente do homem, Deus usa para fazer algo totalmente bom. Embora em casos específicos sobre um e outro pecado, nós não conseguimos enxergar como que isso é possível. Como que a morte de uma criança, ainda no ventre, como que aquilo pode ser uma coisa boa? Como que pode o assassinato de um jovem por meliantes, isso pode ser uma coisa boa? Isso é, obviamente, aquilo que nós não teremos resposta para todos os atos individuais. Cada ato pecaminoso no mundo nós não conseguimos esquadrinhar e conseguir chegar a uma conclusão decisiva de como aquele pecado e aquele mal vai produzir um bem de forma final, aonde aquele mal vai produzir o bem. Nós não podemos fazer isso. E somente a mente de Deus, que é infinita em tamanho, consegue compreender isso, e não somente compreender, mas ele mesmo o declarou, ele mesmo está por detrás daquilo, sem que ele receba a culpa, sem que ele seja condenado por isso. Ele é altamente bom. E veja que poucos exemplos que nós citamos da Escritura da Sagrada, nós acabamos de perceber que Deus faz exatamente isso para produzir um bem. Mesmo quando um pecado é praticado, aquele pecado Deus usa para que ele produza um bem. Então Deus, ele não só permite pecados, porque permitir pecado é uma ideia de que Deus, ele diz, olha, eu não queria, mas tu está insistindo tanto, vai, faz. Ou seja, é um ato passivo da parte de Deus. Deus não age com passividade para com nada. Deus, entre aspas, permite um pecado exatamente porque ele tem interesse que aquele pecado se torne em uma coisa boa, ou agora, ou no futuro, ou na eternidade. Aquilo resultará em glória para ele mesmo. E como isso haverá de acontecer, nós não sabemos, mas temos motivos fiéis e bíblicos para crer que assim o será. E por isso que a palavra permitir é entre aspas, porque não é permissão, é ordenação de Deus. Por detrás de toda a maldade, a história se consumará em algo extremamente bom. Veja que é difícil de imaginar Deus permitir o pecado ou permitir a maldade no mundo simplesmente maldade grátis, maldade gratuita. Se Deus permite o mal no mundo por sua vontade passiva ou por sua permissividade, permissividade é a mesma coisa que passividade, você permite algo, é você passivamente deixa que aquilo aconteça. Você prefere não interferir no curso daquilo. Isso é permissividade, que é a mesma coisa que passividade. E veja que se Deus o faz, então Deus permite que o mal seja um mal gratuito. Se Deus permite o mal no mundo com essa permissividade, então Deus acaba por permitir em toda a sua história, porque Ele está regendo a história, Ele permite que o mal seja um intruso. Ele não queria que fosse daquela forma, mas já que os seres que Ele criou insistem, Ele permite. Veja que esse mal se torna agora um pecado independente.
que o pecado tem ligação somente com... O pecado possui ligação somente com aquele que o criou. É como se Deus criou tudo, criou os seres humanos, e os seres humanos agora criam o pecado, que são criaturas de Deus. É como se o pecado é uma entidade produzida pelo homem, e sendo esse pecado uma entidade produzida pelo homem, se a ideia de permissão, Deus permitir o pecado, é uma ideia de que esse pecado não tem nenhuma ligação com Deus. O pecado acaba de se tornar uma entidade independente, ela não tem relação alguma com Deus. O que nós sabemos biblicamente é, de fato, o pecado não possui nenhuma relação com Deus quanto à culpa. Isso é verdade. Deus, ele não possui a culpa sobre aquele pecado. O mal que é produzido pelas mãos do homem não diz respeito, não culpa de alguma forma a Deus, de forma alguma. Não é. Mas Deus, tendo controle sobre tudo, sobre a história, sobre os seres, inclusive sobre os pecados que esses seres produzem, Deus o faz, Deus o permite, entre aspas, na verdade Deus o dirige. Por quê? Porque enquanto o homem produz aquele mal para um mal somente, Deus permite aquele mal para um bem. E essa é a forma brilhante de como Deus permite, entre aspas, o mal. Ele não permite, ele dirige. O mal que é produzido pelas mãos do homem possui uma relação com Deus de forma indireta ou direta, mas essa relação não é propriamente má. Para com Deus, aquele mal, ele possui um resultado bom. Veja que isso é verdade sobre diversos casos na Bíblia, como, por exemplo, o maior pecado já produzido em toda a Bíblia. Veja, se você parar para pensar qual que é a maior maldade, a maior crueldade que já foi feita e produzida em toda a história humana, está relatada na Bíblia. Mas essa maldade e crueldade se refere à maior crueldade que já aconteceu em toda a humanidade. A maior crueldade já praticada na face da terra foi a morte do Filho de Deus. Veja, o próprio Deus descer dos céus e ser morto por homens, não existe maior maldade e crueldade do que essa. E ao mesmo tempo que nós temos motivos reais para dizer que esta maldade foi produzida pelos homens, pelos fariseus, pelos romanos e por todos aqueles que resolveram crucificar a Jesus, você não pode negar que Deus não teve, você não pode negar que Deus teve parte nisso. Deus, ele tinha ligação com todo aquele ato da morte de Cristo. Deus, ele participou ativamente daquilo, ao ponto que Cristo, quando vai morrer, o Pilatos diz para ele: eu tenho autoridade para te soltar ou para te matar. Jesus fala: não, você não tem. Se você tem alguma coisa, isso veio do alto. Você assinar a minha sentença de morte, era o que Cristo estava dizendo, isso só é possível se lá de cima vier a autorização, se vier o decreto do alto. Ou seja, Deus, ele tinha a relação, e não é uma relação passiva. Não é que Deus permitiu que Cristo morresse. Não é que Deus falou: eu não queria que Cristo morresse, mas precisa morrer. Não. Veja que quando Cristo, ele vai orar, ele fala: se for possível, passa de mim esse cálice, mas faça a tua vontade. Era vontade do Pai que o Filho morresse. E veja que aquilo era um pecado gravíssimo sendo cometido pelos homens. Cristo vai dizer para as mulheres, ele vai dizer: olha, era melhor vocês chorarem por vocês, porque vocês estão chorando por mim, mas tudo isso que vocês estão fazendo contra mim cairá sobre vocês. O pecado que vocês estão cometendo é tão grave que haverá juízo sobre toda essa geração. Nenhum dessa geração passará sem que veja
de fato, o juízo sobre suas cabeças. Por quê? Deus não poderia julgar, Deus não poderia condenar aquela geração com juízos alguns anos depois, se aquilo que ele estava fazendo não fosse pecado. Se aquilo que ele estava produzindo dissesse assim, não, mas Deus não queria que Jesus morresse? Queria. E se Deus queria, por que agora ele está condenando o povo que matou ele? Porque quando eles fizeram por pura maldade. E Deus, quando decreta o mesmo ato deles, Deus produz por extrema bondade, infinita bondade. Veja que do maior pecado que já foi produzido na terra, surgiu também a maior bonança, o maior benefício, a maior glória. A glória de Deus, o ápice da história que Deus está escrevendo, ele é o autor de toda a história, todo o ápice, ela consiste em um único centro, Cristo sendo crucificado naquela cruz. Então não pense que de algum modo Deus remendou a história com Cristo naquela cruz. Pelo contrário, a Bíblia diz que ele era o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Desde a eternidade ele é o cordeiro que morreu. Por quê? Porque tudo convergiu para aquilo. Era esse esse era o ápice da história que Deus queria que acontecesse. E tudo convergiu ao redor para que aquilo acontecesse. Veja, como poderia, por exemplo, Cristo morrer se Adão não tivesse pecado? Então Adão deveria pecar. Mas, ao mesmo tempo, Deus não forçou Adão a pecar. Adão fez isso deliberadamente, um pecado. E Deus, ao mesmo tempo em que Adão pecava por livre vontade, por livre arbítrio, ao mesmo tempo, Deus estava dirigindo essa história, essa mesma história. Então não existe nada, não existe uma única partícula em todo o universo que não possua finalidade. Tudo é para a glória e louvor de Deus. Tudo, tudo, tudo. Até os atos de maldade. Não existe maldade gratuita no universo que Deus criou. Não existe ninguém que produza um mal que Deus fique simplesmente assistindo e Deus não tenha parte naquilo. E aí eu sempre tenho que reforçar, Deus não tem parte no pecado em forma de culpa. Deus não tem culpa sobre o pecado. Ou seja, a maldade que é produzida ali não é de culpa. A culpa não recai sobre Deus, porque ele é impecável. Ele não peca. Ele consegue guiar a história de seres pecaminosos. E ele não guia como alguém que permite somente, ele guia literalmente a história de uma forma espetacular, que ele não se contamina com o pecado. Não é ele o causador direto do pecado. Embora que o pecado seja por ele decretado eficientemente. Tudo no universo converge para um bem que ele mesmo decretou. Até as coisas más também convergem para o bem. Até as coisas más. O homem é o responsável direto pelo pecado, o homem é o responsável próximo, é ele que decide no seu coração pecaminoso pecar, é ele que faz isso. Agora, Deus eficientemente tem um propósito com este pecado. E não é apenas com esse e aquele, com todos os pecados. De forma que Deus não se contamina com o pecado que é produzido pelo homem. Mas o homem é criatura de Deus. De forma que ninguém pode acusá-lo. Ele dirige a história de uma forma tão brilhante de que aquilo não o contamina. O pecado não contamina a Deus. O pecado não tem parte com Deus. Embora ele seja o criador de tudo. De todas as coisas. E agora, essa é a questão. Tudo no universo de Deus é eficientemente planejado. Tudo no universo de Deus tem a sua
parcela de eficiência. Não existe nada por acaso no universo. Nada por acaso. Veja que, imagine que alguém jogue dados para tirar a sorte se irá matar ou não determinada pessoa. A Bíblia fala que o que sair no dado é Deus que define. Então, se aquelas pessoas, por pura maldade, decidiram matar a outro jogando dados, a Bíblia diz que nenhum dado cai, nenhuma sorte é lançada sem que Deus a decrete. É Deus que vai dar o resultado. Como que Deus dá o resultado de todos os dados lançados? E aí, se um jogar de dados for um ato pecaminoso de algum homem que ele está decidindo fazer um mal contra outra pessoa, e Deus não tem culpa sobre aquilo. Ele não tem culpa, simplesmente. Tudo no universo de Deus tem o seu propósito. Até anjos e demônios. Até homens e animais. Até o próprio pecado. Então, para um cristão que adora a Deus, que a sua mente está aberta para conhecer mais a respeito de Deus, da sua soberania, da sua bondade, da sua infinito poder, é consolador saber que até aquilo que é mal, até a morte de um ente querido, até aquilo que não conseguimos compreender, inclusive isso, até isso, Deus está por detrás. E Deus, ele pode dizer, tudo coopera para o bem daqueles que temem a mim. E você, se você é um coração que está voltado para Cristo, você acredita nisso, mesmo que os teus olhos não vejam isso. Mesmo que a tua mente ainda seja pequena, porque você tem um corpo limitado, com inteligência limitada, nós não somos seres de inteligências ilimitadas, somente Deus o é. Mesmo que a tua mente seja limitada e não consiga compreender como aquilo pode ser bom, como que aquilo vai contribuir para o teu bem, se Deus disse que contribui, você acredita. Isso é fé. Isso é acreditar na bondade infinita de Deus sobre todas as coisas, todas as coisas. Não há nada, não há nada que fuja da sua bondade. Nada. E agora, se Deus cria um universo altamente eficiente, onde tudo converge para a sua boa vontade, há alguma coisa que o homem possa dizer estar ele no controle? O homem tem responsabilidade sobre tudo o que ele decide. E isso faz parecer ao homem que ele está no controle. Mas ele não está. Ele não está. Quem de fato está no controle é Deus. Veja que no universo de Deus, se Deus cria um universo onde tudo tem um propósito final para sua bondade suprema. Veja se essa é a verdade a respeito do universo que Deus criou. No final das contas, somente Deus é livre. Todos os seres morais são altamente responsabilizados, mas não livres. Todos os seres são altamente responsabilizados por aquilo que eles fazem. Porque aí detém o mistério, onde você faz aquilo que, entre aspas, você decidiu, mas por detrás, Deus já havia decretado aquilo. Você não é forçado a escolher entre A e B. Você escolhe o que você quiser. Mas após você escolher, a palavra vem e diz: já estava decretado que você escolheria aquele. Sem que Deus te forçasse. Porque se ele tivesse te forçado a escolher aquilo, você não seria responsabilizado por aquilo. Mas o fato de Deus não ter forçado você a escolher entre A e B, faz com que você seja responsável pelo que sobrevirá depois. Se aquilo que você está fazendo é pecaminoso ou não, você será altamente responsável por aquilo. Então, em um universo de seres morais, todos esses seres morais são responsáveis
pelas suas atitudes, pelas suas decisões. Mas livres, eles não são. O único ser livre é Deus, aquele que decreta todas as coisas. E isso só soa dolorido ao coração de alguns, porque a ideia de liberdade é almejável. Todos gostariam de ser livres, mesmo que eles não percebessem que a liberdade dos seres morais implicaria em alguma instância na não liberdade de Deus. E essa é a grandiosidade de Deus. Ele cria um universo onde ele é livre e os seres são responsáveis. Somente Deus é livre. Ao passo que, se os homens fossem livres, eles seriam livres inclusive de Deus. Então Deus não seria livre. Deus dar a sua liberdade absoluta aos homens implicaria em ele não possuir mais a liberdade absoluta. Você não vai ver Deus entregando alguns dos seus atributos absolutamente sobre os homens. Você não vai ver Deus entregando alguns dos seus atributos nem em partes. Veja, se você ama alguém, isso é um atributo comunicável de Deus. Deus te deu esse atributo. Você possui um atributo que Deus te deu. E quando Deus dá o seu amor a outro, aos homens, permite que os homens também amem, Deus o faz por alguns motivos que eu não quero entrar aqui em detalhes. Mas quando Deus faz isso, Deus faz porque o amor de Deus não diminui quando ele comunica o seu amor aos homens. Quando Deus entrega aos homens bondade, paciência, humildade, esses são atributos de Deus. Deus comunica esses atributos com os homens. Quando Deus concede esses atributos aos homens, esses atributos em Deus não diminuem. Deus continua sendo absolutamente bom, humilde, paciente, ao passo que os homens também. Infinitamente menor do que Deus, mas Deus, a sua bondade não diminui quando ele comunica essa bondade para com os homens. Esses são atributos comunicáveis. Veja, no entanto, você não tem nenhum motivo para crer que Deus comunica a sua onisciência. Deus não comunica a sua onipresença. Deus não comunica a sua onipotência. Porque estes são aqueles que nós conhecemos como atributos incomunicáveis de Deus. Se Deus compartilhasse destes atributos para com a sua criatura, sua criação, ele deixaria de possuir este atributo em absoluto. Se o Deus ele é todo poderoso, ou seja, não há nenhum outro como ele, e ele pega uma pequena fatia dessa todo o poder dele e entrega aos homens, nem os homens serão todo poderoso e nem Deus será todo poderoso. Porque a palavra já diz, todo é algo inteiro, que se você tirar uma parte dele, ele não é mais todo. Agora Deus é poderoso, ele não é todo poderoso. Então, alguns atributos incomunicáveis de Deus não podem ser comunicáveis. Se Deus entregar uma pequena parcela da sua onipresença aos homens, agora ele não é mais onipresente. Porque se ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, e uma das suas criaturas também, então dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Deus, ele não é mais onipresente. Então Deus não comunica a sua onipresença, não comunica a sua onipotência, não comunica a sua onisciência. E por que estou dizendo isso? Porque tenho muitos motivos para crer
que a liberdade, Cristo, Deus, ele tem uma liberdade como um atributo dele mesmo. Uma liberdade que nós chamamos de a liberdade absoluta. Somente Deus pode escolher livremente qualquer coisa. Somente Deus ele possui a verdadeira liberdade de escolher qualquer coisa, qualquer coisa. E quando ele o faz, este é um atributo, por ser absoluto, que somente pertence a ele e à Trindade. Ele não comunica. Ou ele é livre, absolutamente, ou ele não é. E sendo ele livre, absolutamente, nós não podemos ser inteiramente livres de fato. E isso não constitui sequer um equívoco. A felicidade de um ser, de uma criatura que foi criada, ela consiste em ser livre dentro de suas demarcações. Uma baleia, ela não é livre fora da água. Ela é livre dentro do oceano. Ou seja, a liberdade, quando é atribuída para seres criados, ela é uma liberdade delimitada. Os seres são livres dentro de uma delimitação. E para todos sempre será assim. Veja que nesse exato momento nós não temos motivos nenhum para crer que os anjos no céu são livres para pecar. Isso, de maneira alguma, é um problema. Pois o nosso maior desejo é que um dia nós seremos como eles. Também nós não seremos livres para pecar. Por quê? Porque isso não constitui para nós um benefício. A liberdade de pecar não é um benefício. E nós almejamos um dia essa não liberdade, sabendo que hoje nós já não somos livres. Do mesmo jeito que nós almejamos um dia perdemos a liberdade para pecar, hoje nós sabemos que é uma desgraça sermos livres para pecar. Livres entre aspas. Porque se nós somos livres entre aspas para pecar, na verdade nós somos escravos do pecado. Nós somos atormentados pelas consequências do pecado. Então nós não somos livres, nunca seremos inteiramente livres, absolutamente livres. Nem é esse o nosso propósito. O nosso propósito é sermos livres do pecado, delimitado pelos limites que o próprio Deus estabelecerá para nós, sabendo que esses limites serão perfeitos, ótimos, bons. E somente Deus é livre. Não que ele seja livre para pecar, de maneira alguma. Já dissemos que ele não peca, ele não se contamina com o pecado. Mas Deus é livre no sentido de que ele faz o que ele quer. Ele tem, de fato, a liberdade de dirigir a história do mundo como ele quer. E os homens já deveriam ter aprendido isso, que nós não somos livres. Você faz qualquer plano, seja o homem mais poderoso da Terra, ele faz planos. Esses planos não se concretizam por quê? Porque ele não é livre. Porque ele escolhe, ele decide, ele planeja, mas no final não acontece como ele quis. A maioria das coisas podem até acontecer, mas não são todas. Por quê? Porque ele não é absolutamente livre. As coisas não dependem só dele. N fatores precisam acontecer para que aconteça como ele quer. Agora, Deus, quando ele escolhe algo, quando ele decide algo, todas as coisas convergem para que aconteça exatamente como ele quer. Ele diz: haja luz. Não existia luz em lugar nenhum no universo. As coisas simplesmente convergem e a luz surge. Há um mistério maior do que esse. Como que algo que nem existia passa a existir? Porque ele é livre. Ele é poderoso e ao mesmo tempo ele é livre. O que ele decide simplesmente acontece. Ele é livre. E não vou nem entrar no mérito de que algumas pessoas podem pensar, então se ele é livre, ele pode fazer o que ele quiser contra si mesmo. Ele não, isso é tolice. Ninguém para pensar nisso. Ninguém nunca usaria essas palavras contra Deus. Deus poderia criar uma pedra maior do que ele mesmo. Isso é idiotice. Isso é idiotice. Deus, ele é livre absolutamente. E essa liberdade não pode concorrer com ele mesmo. A liberdade é algo
dele, é algo, um atributo dele. Como que essa liberdade iria contra ele mesmo? Isso não existe. Então, nem precisamos repousar em ideias idiotas como essa. Mas o fato é, Deus é livre. Ele é o único ser livre. E nós somos responsáveis. Livres, absolutamente, de maneira alguma. Deus é livre. Agora, voltando um pouco, quando nós conversamos sobre não existe nada no universo que não cumpra o propósito que Deus estabeleceu. Não existe nada. Nada. Nada mesmo. E se não existe nada que Deus crie, que não exista o seu propósito, mas para frente a gente disse também que não só isso, mas Deus, ele faz tudo eficientemente. Pois até o pecado, que nós sabemos que é um mal no mundo, no universo, o mundo geme por causa do nosso pecado, o universo geme por causa do nosso pecado, até esse pecado, que é uma afronta contra o próprio Deus, que afronta a sua vontade, Deus ainda existe no pecado, é eficientemente propósito para o pecado. Deus ele possui um propósito no pecado, de forma que ele não possui responsabilidade sobre o pecado. Ele possui controle sobre o pecado. Então não existe nada que não seja eficiente no universo de Deus. Veja, portanto, a questão da escolha humana. Veja, o homem ele não tem controle sobre tudo. O homem, na verdade, ele é livre. Mas o homem faz escolhas, isso é inevitável. Veja que um homem, ele se defronta com o evangelho, e esse é o ponto que realmente eu gostaria de falar. O homem se defronta com o evangelho, e agora esse homem, ele possui a possibilidade de responder positivamente ao evangelho. O evangelho está perante ele. Ele ouve as palavras do evangelho. Existem diversas formas de nós pensarmos quão ineficiente o evangelho, entre aspas, pode ser para este homem. Veja, se o evangelho foi pregado a este homem, e este homem rejeita o evangelho, ele ouve o evangelho anos e anos, toda vez ele ouve a pregação, ouve, e nunca responde positivamente ao evangelho. O que isso implica? O que isso implica de forma final sobre a vida deste homem? Veja, a Bíblia é certa em dizer que o Evangelho é poder de Deus. O Evangelho, ele é poderoso em cumprir aquilo que ele é proposto. Se tudo no universo existe um propósito, se tudo no universo cumpre o propósito a qual foi ordenado, o Evangelho deve ser aquilo no universo que mais se aproxima deste algo, desta condição de eficiência. O evangelho deve ser aquilo que, sendo o evangelho do próprio Deus, foi ele mesmo que criou, ele mesmo que estipulou como seria o evangelho, a pregação de Cristo, para que toda alma se arrependa e creia e seja salvo. O evangelho deve ser este maravilhoso evento e curso em que o evangelho deve ser aquilo que é mais eficiente em todo o universo. De forma que não há maneiras que o evangelho seja pregado e ele não cumpra o seu propósito. Pelo contrário, tudo aquilo que o evangelho pretende salvar, ele há de salvar. E espero que você não confunda isso com o evangelho como uma entidade, como um ser. O evangelho é o evangelho. É a obra de Deus. Ele não é um ser. O evangelho não é um ser, uma pessoa. Não, o evangelho é a obra de Deus. E sendo ela a obra de Deus, e eu acabei de falar para você que tudo no universo cumpre o seu propósito, se Deus cria o seu próprio, se é o próprio Deus que está trabalhando no evangelho a fim de fazer os homens crerem, esse evangelho ele é o
ele é a obra mais eficiente de Deus. Ela vem e salva o homem, ela vem e convence o homem, ela vem e faz o homem se arrepender, ela vem e faz o homem crer e ser salvo. Porque é o próprio poder de Deus ali no Evangelho. É o mesmo que Deus, do nada, dizer haja luz, a luz não concorreu, a luz não se debateu, a luz não disse, eu não queria aparecer. Não, a luz simplesmente aparece. E é exatamente o que acontece com o Evangelho. Se o mesmo poder que Deus usou para criar a luz do nada, este mesmo poder está contido no Evangelho, então o Evangelho ele não pode ser ineficiente. Tudo que o Evangelho se propõe a salvar é salvo. E é óbvio que se isso que eu estou falando é verdade, e é a verdade, é exatamente isso que a Bíblia diz, então nós temos aqui um grande problema. Mas é um problema para os homens, não para Deus. Porque se isso que eu estou falando é verdade, então os homens. Deus não tem problema algum com isso. Na verdade, Deus não tem problema algum. Só os homens têm problemas. Mas os homens estão em grave problema. Por quê? Porque se o evangelho é altamente eficiente, se o evangelho cumpre o seu propósito em salvar a todos a quantos Deus deseja salvar através do seu evangelho, e há homens que não estão sendo salvos quando ouvem o evangelho, então o problema não é o evangelho. O problema é o homem. Então o problema não é que o evangelho é ineficiente para aqueles homens. O problema é que o evangelho não foi criado para aqueles homens. Isso pode parecer estranho de ouvir a primeira instância, mas não existe outra explicação. É uma forma resumida de falar e espero eu poder explicar melhor, mas de forma resumida é exatamente isso. Ou você crê que Deus, sendo o ser mais livre do universo, o ser mais poderoso, onisciente, onipresente, onipotente, o ser que, quando ele fala, tudo converge para que aconteça, conforme ele falou. Nada que ele faz é ineficiente, tudo que ele faz é altamente eficiente. Ele decreta um evangelho na qual criaturas não são alcançadas por esse evangelho. É possível isso? Isso, em outras palavras, é o mesmo que dizer que o poder de Deus é absoluto, mas não é absoluto sobre todos. Ele é absoluto sobre alguns, mas tem gente que consegue rejeitar. Não. Isso não tem cabimento, não existe isso. Não existe. Por quê? Porque Deus, ele é absoluto. Se ele é absoluto, é sobre tudo. E se há alguns que se defrontam com o evangelho e não são alcançados por esse evangelho, é porque o evangelho não era para estes. Isso pode soar extremamente estranho, mas veja Cristo falando exatamente isso. Cristo, ele fala exatamente isso. Cristo, ele chega diante de alguns homens e diz assim, vocês não creem? Vocês não vão crer. Cristo não bate boca, Cristo não insiste, Cristo não diz, por favor, creem. Não, Cristo, ele simplesmente diz, vocês não vão crer. Para alguns fariseus foi isso que Cristo falou. Por quê? Porque o evangelho não era para estes. E sequer há injustiça da parte de Deus para com eles. Não há. Não há. Ele usa de sua misericórdia para quem ele quiser ter misericórdia. E prossigamos mais um pouco a respeito dessa eficiência do evangelho. Veja, existe uma ideia implícita que ímpios, não somente ímpios, infelizmente até alguns cristãos, repousam sobre essa ideia, isso é para sua própria condenação, de esperar. Esperar o quê? Espera, simplesmente. Alguns, quando é feito a mensagem
do Evangelho, seja em pregações, em ruas, seja quando eles se defrontam com o Evangelho, alguns simplesmente não reagem à voz do Evangelho. Alguns dizem conhecer o Evangelho, mas esse Evangelho não produz nada. E isso vale tanto para ímpios quanto para cristãos. Alguns, ao ouvirem a palavra do Evangelho, se tornam apáticos. Aquilo não provoca neles nada. Seja para alguns que são ímpios e dizem: outro dia eu vou vir para o Evangelho. Outro dia eu aceito esse Evangelho. Isso é uma demonstração de que eles não entenderam nada a respeito do Evangelho. O Evangelho não é aquilo que você ouve e você diz: um dia, quem sabe eu irei. Ou alguns cristãos que dizem: eu já conheço o Evangelho e é isso mesmo. E aquilo não lhe causa nada novo. Para um cristão verdadeiro, a mensagem do Evangelho é tão linda que basta pregar 10 vezes na mesma semana a respeito do Evangelho, todas as 10 vezes aquele convertido tremerá e exultará em alegria em ouvir as boas novas do Evangelho. Para ele não é um assunto primário, não é um assunto introdutório da cristandade. É tudo o que a cristandade representa. E alguns ímpios, eles se conformam com a ideia de que, um dia eu virei para o Evangelho. Que tolice. Eles acreditam que o poder de Deus é um poder que pode ser contido. E diga: espera, Deus. Vamos usar isso aqui depois? Eles acreditam que eles podem frear a obra do Evangelho. Eles podem frear o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. Se isso é verdade, então o poder de Deus não é eficiente. O que significa ser eficiente à luz do academicismo? Eficiente significa que algo, toda vez que atira, aquilo acerta. Significa que algo de 1 milhão de vezes que é projetado, em 1 milhão de vezes, aquilo sempre acerta o alvo. Mas se há um evangelho que está sendo pregado e você consegue refreá-lo e dizer hoje não, você acabou de dizer que o evangelho não é eficiente. Das duas, uma. Ou de fato o evangelho não é eficiente, ou o evangelho não é para você. O evangelho não tem causado efeito algum em você, é porque esse evangelho não diz respeito a você. O evangelho significa boas novas. Mas essas boas novas, se elas não provocam efeito em você, significa que elas são boas novas para qualquer outro, menos para você. Isso deveria te fazer tremer. E é verdade que, mesmo dizendo isso, se nem o evangelho fazem essas pessoas tremerem, que dirá esta palavra? Se você tem a oportunidade de se defrontar com o evangelho e esse evangelho não produz nada em você, me perdoe, mas o evangelho não é algo ineficiente. E se ele não está surtindo efeito em você, é porque ele tem sido mostrado que ele não é para você. E o que resta? Busque a Deus. Volte-se para Deus. Até que Deus diga: o evangelho que eu
que eu decretei, ele é para você. E a partir de hoje, o Evangelho é uma realidade na tua vida. As pessoas adiam a chamada para o Evangelho como se eles têm essa liberdade. Veja, se alguém ouve o Evangelho uma única vez e ele diz não, alguns dias depois ele ouve novamente a mensagem do Evangelho, ele novamente diz não. Essa pessoa não sabe, mas já está decretado, do mesmo jeito que estava decretado o dia do seu nascimento, está decretado o dia da sua morte. Ele não sabe se será amanhã, mês que vem, daqui 1 ano ou daqui 10 anos. Ele não sabe, mas ela está decretada. O dia da sua morte está decretado, porque tudo debaixo do céu está decretado. Se o dia da sua morte está decretado, então a quantidade de vezes que você ouvirá a palavra do Evangelho é um número limitado. O Evangelho não é limitado, mas a quantidade de vezes que você vai ouvir o Evangelho é. Porque se a sua vida é limitada, a quantidade de vezes que você vai ouvir o Evangelho é um número limitado. Quem sabe se você ouvirá apenas uma vez a mensagem do Evangelho? 2, 3, 10, 100, 1000. E mesmo que você ouça a mensagem do Evangelho 1000 vezes, quando você chegar na 999, a próxima vez que você ouvir o Evangelho, você não sabe qual que é o número. Você não sabe se é a última vez. Quando você ouvir a próxima vez, será a última vez. Veja, se você já ouviu as 1000 vezes a respeito do Evangelho, exatamente as 1000 vezes, únicas 1000 vezes que você ouvirá, e se você morrer e o Evangelho não surtiu nenhum efeito na tua vida, então não foi o Evangelho que não foi eficiente. Foi porque as 1000 vezes foram a prova de que, de fato, o Evangelho não dizia respeito a você. O Evangelho era uma boa nova para tantos quantos Deus quis salvar, mas não era uma boa nova para você, se este for o seu caso. Espero que não seja. Mas essa é a tamanha arrogância do homem, em achar que ele pode dizer, não, outro dia. O homem é tão arrogante que, sem conhecer o Evangelho, ele tem uma pré-ideia do que é o Evangelho. Ele concebe uma ideia do que é o Evangelho sem mesmo conhecer o Evangelho. E por isso ele tem a ousadia de dizer, hoje não, amanhã quem sabe. Porque ele acha que ele entende o que é o Evangelho. A Bíblia fala de inúmeras pessoas que ouviram, entre aspas, o Evangelho, se converteram e depois de se converterem, caminharam com a igreja, viveram entre os irmãos, tiveram uma vida de comunhão com a igreja de Cristo. E mesmo assim, entre aqueles que se dizem de fato salvos, mesmo assim, há entre eles aqueles que não são de fato salvos. E por que eu estou dizendo isso? Há aqueles que se converteram há 10 anos, estão caminhando dentro da igreja. E eles não são salvos ainda. Eles até acham que são salvos, mas de fato eles não compreendem o evangelho, eles acham que sabem. E há inúmeros casos de cristãos que, depois de longas caminhadas no evangelho, foi que de repente eles realmente se converteram. Foi que de repente eles realmente foram salvos. Eles ainda não eram salvos, eles estavam no meio da igreja e só depois eles foram salvos. E estes que tiveram essa oportunidade, que maravilha é essa? O evangelho foi altamente eficiente para eles. E foi necessário para estes inúmeras vezes.
para que eles se convertessem de fato e fossem salvos de fato. Veja, se mesmo para aqueles, todos que estão dentro da igreja, que consideram que são salvos, ainda há no meio da igreja aqueles que não são salvos, aqueles que acham que são salvos, mas não são salvos, e alguns desses ainda terão a sorte, entre aspas, que não existe sorte, Deus é a nossa sorte, tudo é Deus. E se ainda há aqueles que Deus, pela sua misericórdia, mesmo não sendo salvos, no seio da igreja, Deus ainda vem e os salva, os faz reconhecer e entender o evangelho, e o evangelho de fato se torna uma verdade para estes, e estes compreendem e são salvos. Se mesmo dentro da igreja ainda há esses casos, em que há pessoas que se convertem muito depois, há pessoas que viverão na igreja por longos tempos e nunca se converteram de verdade. E o tempo dirá, e a eternidade dirá que eles não se converteram. Se mesmo dentro da igreja há estes, imagina tu, ó ímpio, que dizes, amanhã não. Significa que no dia que tu vier para Cristo, existe um longo caminho de testes e provas em que você fará a si mesmo para saber se de fato você é um salvo. A Bíblia fala sobre a certeza da salvação de uma forma linda e brilhante, mas ao mesmo tempo a Bíblia fala de se você foi salvo. Paulo usa esses termos, se é que o Espírito habita em vós. Ou seja, a salvação é uma verdade, a salvação é algo que você pode sentir, a salvação é algo que você pode ter certeza dela. Embora que alguns, sem essa certeza, na sua caminhada descobrirão que eles não têm a salvação de fato. E por isso eles não tinham certeza. E nessa incerteza e nesse descobrir que eles não possuem salvação, surge então a oportunidade de fato serem salvos. Se isso é verdade para aqueles que estão próximos a Cristo, e o que dizer de tu, ó ímpio, que ainda insiste em dizer, amanhã não. Não, amanhã quem sabe. Você não faz ideia do que você está dizendo. Veja, se você morrer nesta condição, então o evangelho não era para você. Deus não faz nada. Veja, Deus não cria nada para que depois, quando acabar, ele simplesmente amasse como uma folha e jogue no cesto do lixo. Não existe nada que Deus cria que é descartado. Tudo tem o seu propósito. Tudo tem um fim que Deus projetou, seja no céu ou seja no inferno, mas tem um fim. Tudo vai, no final, convergir para aquilo que Deus criou, seja no céu ou seja no inferno. Como você sabe? Se você insiste em dizer amanhã, depois, hoje não. Você não faz ideia do que você está dizendo. Você não faz ideia. Eu não vou fazer nenhum apelo. Eu não vou dizer venha hoje, porque eu entendo que se você quiser vir hoje, independe de eu dizer venha hoje. Mesmo que eu não diga venha hoje, se você quiser vir hoje, você vem. Mesmo que eu não te chame, você vem. Se você quiser vir hoje. Agora, se você não quiser vir hoje, então, permita-te dizer, trema. Se Deus te der uma outra oportunidade de ouvir o Evangelho, trema. Porque toda oportunidade que Deus te der de ouvir o Evangelho é uma oportunidade de você provar se o Evangelho está sendo eficiente no teu coração. Lembre-se, o Evangelho de Deus é eficiente. Agora, se ele é eficiente para você ou não, isso é para tua paz ou para tua perdição. O Evangelho de Deus é eficiente. Ele entra no coração e faz aquilo que ele deveria fazer.
Se você morrer nessa condição, você simplesmente provou que o Evangelho não era para você. E como se prova se o Evangelho é ou não para você? Todos aqueles que são de Cristo, eles virão. Isso foi o que o próprio Cristo falou. Eles virão. Há ainda outras ovelhas que não estão neste aprisco, mas que eu rogo por elas, porque elas virão. É o que Cristo diz. Elas virão. No tempo oportuno, elas virão. Não há nenhuma ovelha de Cristo que se perderá. Não. Não há nenhuma. Não há nenhuma ovelha que esteja longe, que seja de fato de Cristo, que não virá. Não. Não há. Elas virão. Não há nenhuma ovelha que esteja perto e que Cristo a escolheu, é dele, mas ela ainda não se tornou ovelha, mesmo estando perto, que ela vai terminar a sua história dessa forma. Não, não há. Se ela é uma ovelha de Cristo, ela terminará sendo ovelha de Cristo. Isso diz respeito à eficiência de Deus. Isso não depende da tua escolha. Isso não depende do teu dizer, um dia eu venho. Não. Se você é de Cristo, você virá. E quanto mais você diz, hoje não, que prova você está dando? Você está dando mais provas de que você não é. De que você não é. O universo de Deus, todas as obras das suas mãos, cumprem o seu propósito. Você tem cumprido o propósito que Deus te deu? Ou as tuas respostas e as tuas decisões têm provado exatamente que o propósito que Deus te criou não é um bom propósito para você? Porque para Deus tudo se tornará no final um reflexo para que o nome dele seja glorificado. Mas para você, será bom? Este é o resultado. Este é o fim. No final, Deus tudo convergirá para a glorificação do seu nome.